Afirma a palavra do Senhor no livro de Êxodo, capítulo de número 20. Quero dizer para a igreja do Senhor Jesus que você pode perguntar, tirar suas dúvidas, você pode participar. Se eu não souber, o presbítero Lúcio está aí para nos ajudar. Se o presbítero Lúcio não souber e eu também não souber, outro dia eu trago a tua resposta, glória a Deus. O importante é que ninguém fique em dúvida. Então todos podem participar, tá bom? O livro de Êxodo, capítulo número 20, do versículo 1 em diante, até o versículo de número 6. Glória a Deus, glória a Jesus. Aleluia. Todos encontraram? Amém? Então vamos ler. Diz assim a palavra do Senhor. Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou o Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Glória a Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Amados, esse aqui é o primeiro mandamento, aleluia, que o Senhor deu para a humanidade. Dos 10 mandamentos, esse é o primeiro mandamento. Não terá outros deuses diante de mim, e não farás para ti imagem de escultura, para as adorar, e nem imagem, aleluia, semelhante das coisas que há lá no céu, e nem imagem semelhante das coisas que existem aqui na terra, e nem imagem semelhante das coisas que existem no mar, nas águas, debaixo da terra. Glória a Deus. Então Deus proibiu completamente o ser humano de adorar imagem de escultura. Deus proibiu plenamente, aleluia, a humanidade de ter, aleluia, uma imagem para adorar, seja qual for o tipo de imagem para ser adorado. Existe, louvado seja o nome do Senhor, uma diferença. Existe uma diferença de imagem de adoração e das outros tipos de imagem. Por exemplo, louvado seja o nome do Senhor, aquela estátua, aquela imagem que tem lá na Praça da Liberdade de Dom Pedro I, aquela imagem que está ali, ela não é uma imagem de adoração, ela é uma imagem que conta uma história. Então não existe nenhum problema em ter aquela imagem ali na Praça da República. Não existe problema nenhum de a pessoa inaugurar uma praça e colocar ali a imagem de uma pessoa que foi importante, que conta uma história daquela pessoa. Porque ninguém vai chegar diante daquela imagem e vai dobrar os joelhos diante dela. Ninguém vai chegar diante daquela imagem e vai pedir para aquela imagem, aleluia, algum tipo de bênção, alguma obra da parte de Deus. Não, aquela imagem, ela está ali, ela conta uma história. Mas é diferente de você ter uma imagem a qual você dobra os joelhos diante dela. É diferente de você ter uma imagem a qual você, aleluia, acende uma vela para ela. É diferente de você ter uma imagem a qual você faz uma petição para aquela imagem. Então, aquela imagem passa a ser uma imagem de idolatria. Ou seja,
passa a ser uma imagem, aleluia, a qual o ser humano sacrifica a ela. Quando você vai conversar com respeito das imagens, aí as pessoas que adoram imagem, elas falam assim, mas você não tem uma foto de um parente que já morreu? É uma imagem. Eles falam dessa maneira, mas você não tem uma foto, você não olha aquele parente que já morreu, que está na foto, é diferente. Ninguém aqui faz um pedido para aquela pessoa que já morreu. Ninguém aqui dobra o joelho diante daquela foto, daquele parente que já morreu. Porque até mesmo, se acaso alguém fizer isso, está caindo em pecado. Né? Primeiramente, o cristão não fala com o morto. Primeiramente, o cristão não tem intimidade com a pessoa que já morreu. Louvado seja o nome do Senhor. Então, para se ocultar, para se safar a respeito das imagens, a pessoa ela fala isso, que você também tem uma foto de alguém que já morreu, e essa foto é uma imagem, e na verdade é uma foto, mas não é uma imagem de adoração, não é uma imagem de idolatria. A principal palavra, aleluia, está aqui, glória a Deus, no versículo de número 5. A pessoa tem uma imagem, mas essa imagem Deus está dizendo, não te encurvarás a ela, nem a servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou o Deus zeloso, que visito a maldade dos pais e dos filhos, aleluia, e faço misericórdia até a terceira e quarta geração daqueles que, aleluia, e visita a maldade dos pais e dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia a milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Amém? Então, irmãos, qual que é a diferença? Qual que é a diferença de uma imagem, de uma imagem que conta a história e de uma imagem que é uma imagem de um santo? Qual é a diferença? A diferença está na adoração. Bom, a diferença está em a pessoa adorar aquela imagem. Louvado seja o nome do Senhor. No passado, principalmente no Egito, os egípcios eles já tinham vários tipos de deuses, né? Eles tinham deuses. Então, tinha o Deus Sol, tinha o Deus Lua, tinha Deus não sei do que, não sei da onde. Para todas as coisas tinha Deus. Tinha Deus da chuva, tinha Deus do sol, tinha Deus da noite, Deus do dia, Deus do vale, Deus da montanha. Tudo tinha um tipo de Deus para o povo do Egito. Mas é aonde as pessoas que adoram também as imagens de escultura, o que eles falam? Eles falam o seguinte, olha, a Nossa Senhora da Aparecida, Nossa Senhora de Fátima, o Santo Antônio, o Santo Expedito, eles não são deuses. Nós não o adoramos como Deus. Eles falam dessa maneira. Deus só existe um. E os outros são apenas santos, que nós apenas reverenciamos. E não o adoramos como Deus. Então essa é a palavra que eles falam. Mas a partir do momento, irmãos, independente da pessoa considerar Nossa Senhora da Aparecida como Deus ou não, a partir do momento que a pessoa dobra os joelhos diante de Nossa Senhora da Aparecida, ela está adorando aquela imagem, ela está reverenciando aquela imagem. A partir do momento que ela acende a vela para aquela imagem, ela está prestando culto para aquela imagem. Então, independente da pessoa a reconhecer como Deus ou como apenas uma veneração, independente da pessoa reconhecer ou não, ela está pecando, ela está errando, e Deus diz para a pessoa não fazer isso, para o ser humano não fazer dessa maneira. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Salmo 115, Salmo 115. Glórias a Deus. Por que nós estamos trazendo essa palavra no dia de hoje?
Glória a Jesus. Porque dia 12 de outubro agora, sábado agora, é dia de Nossa Senhora da Aparecida, dia 12 agora. Aleluia. É dia de Nossa Senhora da Aparecida e também dia das crianças. Glórias a Deus. Salmo 115. Mas por que nós não podemos e não devemos comemorar o dia de Nossa Senhora da Aparecida? Por que nós não devemos participar das festividades? Aleluia! Porque Deus não aceita esse tipo de festividade. Deus não aceita esse tipo, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, de adoração. Quer dizer, aqueles que estão, aleluia, comemorando no dia 12, o dia de Nossa Senhora da Aparecida, estão indo contra a vontade de Deus, estão entristecendo a Deus e estão até mesmo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, trazendo maldição para o Brasil. Olha só que pena. O Brasil acaba sofrendo as consequências espirituais por causa do dia de Nossa Senhora da Aparecida. Louvado seja o nome do Senhor. Salmo de número 115. Diz assim a palavra de Deus: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, porque por amor da tua benignidade e da tua verdade, porque dirão as nações: onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Nariz tem, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Tornem-se semelhante a eles os que os fazem, e todos os que neles confiam. Confia, ó Israel, no Senhor. Ele é teu auxílio e teu escudo. Casa de Arão, confia no Senhor. Ele é teu auxílio e teu escudo. Vós, os que temeis ao Senhor, confia no Senhor. Ele é o vosso auxílio e vosso escudo. Amém? Glória a Deus. Então, o que a palavra do Senhor está falando aqui para nós? Para nós confiarmos no Senhor. Porque o Senhor é o nosso auxílio. O Senhor, Ele é o nosso socorro. O Senhor, Ele é o nosso escudo. O Senhor, Ele é a nossa proteção. Então, as pessoas, elas confiam em ídolos, e os ídolos nada podem fazer por eles. Por que não pode fazer nada por eles? Louvado seja o nome do Senhor. Porque o ídolo, ele tem olho, mas ele não vê. Ele tem mão, mas não pode apalpar, não pode ajudar, não pode socorrer. Ele tem ouvido, mas não pode ouvir. Ele tem nariz, mas não pode cheirar. E assim tornam-se todos aqueles que confiam nos ídolos. Todos aqueles, irmãos amados, que confiam no ídolo, na imagem de escultura, acaba se tornando semelhante ao próprio ídolo. Acaba se tornando cego, acaba se tornando mudo, acaba se tornando inútil. Por quê, irmãos amados? Porque, louvado seja o nome do Senhor, o ídolo nada pode fazer por aquele, aleluia, que nele confia. Amados, louvado seja o nome de Jesus Cristo. Muitas das vezes o que acontece? Muitas das vezes nós temos muitos cristãos, muitos crentes, têm medo de falar a respeito de um determinado ídolo, de um determinado santo. Nós devemos sim respeitar, mas não ter medo de falar, se eu falar a respeito de Nossa Senhora da Aparecida, um mal vai cair sobre mim, eu vou acabar sofrendo as consequências, os meninos foram lá para a rua, eu vou acabar sofrendo
algum tipo de consequência, né? E na verdade, a Bíblia está falando que o ídolo nada pode fazer. Então esse medo ele é em vão. Quando a pessoa tem medo, se eu falar, o mal vai acontecer comigo. Se eu falar a respeito de Nossa Senhora de Aparecida, de Nossa Senhora de Fátima, se eu falar alguma coisa a respeito de Santo Expedito, a imagem vai fazer, o mal vai vir sobre mim. E na verdade não vem, irmãos. Na verdade não existe. Esse medo é o medo que o inimigo coloca sobre nós para nos prender. Na verdade, nós devemos sim respeitar a fé dos outros. Isso sim, nós devemos respeitar, porque nós sabemos que a pessoa, ela está ali e ela está cega mesmo, é verdade, ela está cega, ela não consegue ver que aquele ídolo nada pode fazer por ela, ela não consegue ver que aquele ídolo nada pode ajudar ela. Por quê? O que a Bíblia está falando aqui? O ídolo tem olho, mas não vê. O nosso Deus, ele vê todas as coisas, até o que está no interior, ele contempla, ele sabe. Diz a palavra do Senhor nosso Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que Jesus, quando ele estava no templo e tinha um homem com a mão mirrada, ele disse para aquele homem: olha, os teus pecados estão perdoados. E diz a palavra do Senhor que os fariseus, eles só pensaram: quem é este para blasfemar dessa maneira, para dizer os teus pecados estão perdoados? Quem pode perdoar pecados, senão somente Deus? Mas os fariseus, eles não falaram, eles apenas pensaram. E Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse: qual que é mais fácil dizer para esse homem: perdoados estão os teus pecados? Ou dizer para ele: levanta, toma tua cama e anda? Então, para que vocês possam saber que o Filho do Homem tem a autoridade para perdoar pecados, eu digo a esse homem: levanta, toma tua cama e anda. E aquele homem levantou, que estava paralítico, levantou e andou, e aí saiu dali dando glória a Deus e glorificando. Mas diz a palavra do Senhor que os fariseus apenas pensaram. O nosso Deus, ele vê pensamento. O Deus vivo, ele vê a intenção do coração. O Deus vivo, ele sabe tudo que está nas trevas, tudo que está oculto. Então, por isso que a palavra de Deus diz: ó Israel, temei ao Senhor, porque o Senhor, ele é o teu auxílio, o Senhor, ele é o teu escudo, o Senhor, sim, ele é aquele que te ajuda, o Senhor, sim, ele é aquele que te protege, que te guarda. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos amados, aleluia, as pessoas não sabendo disso, as pessoas não entendendo isso, no dia 12 vão estar fazendo a sua festa, a festa de Nossa Senhora da Aparecida. Vão estar fazendo ali a sua festa, a festa do ídolo, uma festa idólatra. Louvado seja o nome do Senhor. E não é para nós se misturar, porque nós conhecemos. A palavra do Senhor está dizendo que teme ao Senhor. Nós tememos a Deus, ao Deus vivo e verdadeiro. Vamos ver a palavra do Senhor em Isaías 44. Colocar para pegar fotos, e a foto ficar exposta, a gente está como se estivesse adorando aquelas fotos. Eu queria falar que é pecado isso. A gente colocar fotos dos filhos, da família, esse tipo de foto, assim. É pecado isso? Não, irmão. Jamais, não. Você colocar a foto do filho na parede, Não, normal. Não tem problema nenhum, não. O problema tem foto de pessoas que já morreram, né? Pessoas que já morreram, você tem a foto lá, não tem problema. Só que muitas pessoas acabam não esquecendo, não se libertando da morte, entendeu? Está sempre ali chorando, sempre se magoando. Então, se a pessoa, se colocar a foto da pessoa que já morreu, mas se não traz nenhum sentimento
de peso, não tem problema nenhum. Mas se a pessoa não consegue se libertar, viver a sua vida, então aquela posse está sendo usada para prender a pessoa, entendeu? Mas de pessoas vivas, natural, não tem nenhum problema não. É bênção de Deus, não tem erro não. Fala, irmão. Então, eu não tenho foto nenhuma, mas só que eu faz muitos anos que eu perdi meu pai e eu não consegui fazer. Eu até fiz um sonho, ele era igualzinho, mas eu não sabia que ele já, né? Mas eu não vou esquecer. Eu choro muito, eu penso muito, eu lembro muito. Faz anos, mas eu lembro, muita foto. Irmão, a irmã tem foto dele, não? Não, é só lembrança mesmo, que a irmã tem. É natural, irmã, nós lembrarmos das pessoas que nós amamos e que já se partiram. Né? É natural, faz parte da nossa vida. O que a irmã precisa entender é que a morte faz parte da vida. E por isso, a irmã deve se desprender da tristeza, do choro. A irmã deve entender que uma hora todos nós teremos que passar por isso. Então a irmã deve não ficar presa a esse sentimento de tristeza. Lembrar faz parte, lembrar não tem problema. Eu lembro da minha mãe, às vezes eu sonho com a minha mãe. Quando o inimigo quer me enganar, eu sei que quando é o inimigo, no sonho mesmo eu já repreendo ele. E glória a Deus. Mas o sentimento de tristeza, Deus já me concedeu a graça de vencer. Então hoje eu não sou mais uma pessoa triste porque eu perdi minha mãe. Mas quando eu lembro, bate aquela tristeza como ser humano normal, mas eu não fico preso nela. Eu fico triste, aí depois passa e já era. Tá bom? Então a irmã procura se desprender da tristeza, tá? Então, irmã, não tem problema não, tá bom? A irmã ter quadro, ter fotos do esposo, do filho, da família, não tem erro nenhum não, tá bom? Vamos lá, Isaías 44. Isaías capítulo número 44. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Diz assim a palavra do Senhor, Isaías 44, versículo 14. Versículo 14 até o versículo 20 nós vamos estar lendo. Aleluia. Diz assim, tomou para si cedros, ou toma um cipreste, ou um carvalho, e esforça-se contra as árvores do bosque. Planta um almeiro, e a chuva o faz crescer. Então servirão ao homem para queimar, com isso se aquenta e coze o pão. Também faz um Deus e se prostra diante dele. Fabrica uma imagem de escultura e ajoelha diante dela. Metade queima, com a outra metade come carne. Assa e farta-se. Também se aquenta e diz, ora, já me aquentei, já vi o fogo. Então do resto faz um Deus, uma imagem de escultura. Ajoelha-se diante dela e se inclina e lhe dirige a sua oração e diz, livra-me, porquanto tu és o meu Deus. Nada sabem, nem entendem, porque se lhe untaram os olhos para que não vejam e o coração para que não entendam. Nenhum deles toma isso a peito e já não tem conhecimento nem entendimento para dizer, metade queimei e cozi pão sobre as suas braças, e assei sobre elas carne, e a comi, e faria eu do resto uma abominação? Ajoelhar-me-ia eu ao que saiu de uma árvore? Apacenta-se de cinza, o seu coração enganado o desviou, de maneira que não pode livrar sua alma, nem dizer, não há uma mentira na minha mão direita? Amém? Glória a Deus. Olha só que coisa interessante. É importante nós entendermos isso. O homem,
aqui na palavra de Deus, está dizendo aqui que o homem ele pega uma árvore, e aí ele corta a árvore, cortou a árvore, caiu. Metade da árvore, ele faz uma fogueira, assa a carne, come, se esquenta com o fogo daquela árvore, e a outra metade, ele faz um ídolo, uma imagem de escultura, e dobra o joelho diante daquela imagem. Então ele diz para aquela imagem: eu já me aqueci, muito obrigado, faz a sua oração e diz que aquela imagem é o seu Deus. Aí a Bíblia fala aqui, mas ele não consegue entender que ele mesmo cortou a árvore, ele mesmo fez o ídolo, e depois diz para aquele ídolo que aquele ídolo é o seu Deus. Então, a pessoa não consegue entender e ver que nas suas mãos existe uma mentira nas suas mãos. Nas suas mãos está uma mentira, louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos amados, é uma coisa lógica. É uma coisa lógica. Aonde que uma pessoa, ela pega e dobra o joelho diante de um plástico, e dependente disso aqui, não tem um formato de uma pessoa, não tem formato de um ídolo, mas é prático do mesmo jeito. A pessoa pode colocar o formato de qualquer coisa que for, não deixa de ser um plástico. A outra não deixa de ser um gesso. O outro não deixa de ser uma madeira. O outro, por mais precioso que seja, não deixa de ser ouro, prata. Não deixa de ser, irmão. Não deixa de ser uma pedra. E como que uma pessoa vai dobrar o joelho diante de uma pedra e vai falar com aquela imagem e vai dizer para aquela imagem: me ajuda, me socorre, vai fazer uma festa para aquela imagem? Aonde que uma pessoa em sã consciência iria fazer aquilo se não houvesse por detrás de tudo isso uma ação maligna para enganar o ser humano, para enganar o homem? Foi por isso que Jesus Cristo, ele disse: o ladrão, ele vem para matar, roubar e destruir. O ladrão vem para enganar, para mentir, irmãos. É por isso, irmãos amados, olha, nós que somos crentes, nós que somos servos do Senhor, que conhecemos a palavra de Deus, nós que conhecemos a palavra de Deus, o inimigo, ele procura de todos os meios nos enganar com palavras mentirosas, com coisas mentirosas. E olha que nós conhecemos a palavra do Senhor. Imagina ainda a pessoa que não lê a Bíblia Sagrada. Aí é muito mais fácil para ele enganar ela. E aí a pessoa, na sua sã consciência, não faria isso. Não pegaria uma árvore e não queimaria metade, a outra metade faria um ídolo e dobraria o joelho diante daquele ídolo. Jamais uma pessoa de sã consciência faria isso. Então, irmãos amados, está aí a desaprovação de Deus para esse dia, para essa festa que vai acontecer no sábado, no dia 12, que é o dia de Nossa Senhora da Aparecida. Está aí a desaprovação de Deus. Isaías 46. É interessante, Isaías 46. É interessante notar que a igreja, olha só que coisa interessante, a igreja não vem para o culto de ensinamento. Aí simplesmente ela pega e fala assim: bom, eu sou crente, os meus filhos não vão na festa de Nossa Senhora da Aparecida, eu não vou deixar eles ir. Bom, impede da criança ir na festa, mas não sabe nem por que está impedindo. Aí, o que acontece? A criança cresce e pergunta para o pai, pergunta para a mãe: você não me deixa ir, mas por que eu não posso ir? Aí não sabe explicar o porquê que não pode ir. Não sabe explicar por que motivo que não é, que impede da criança ir. Então, o crente ele perde por causa disso, irmãos. Porque quando é para aprender, para poder explicar, para poder dizer: ó meu filho, é que a festa do ídolo é uma festa maldita na presença de Deus.
aqueles que estão ali comemorando esse dia, Deus está triste com ele. Explicar, não consegue explicar. Por quê? Porque falta no dia do ensinamento. Fala. Aí ela ganha assim, né? Ela hospital, meu filho. Mas muitas vezes, quando ela sai muito pouco, aí eu vou estar dando para ele. Se preocupa não, irmão. Se preocupa não. Minha sogra também é católica praticante, né? Hoje eu não sei se a Júlia ainda acompanha ela, mas graças a Deus não. Mas quando ela era pequena, com certeza ela dava um sumiço e levava a criança para a festa, né? Para o dia de Nossa Senhora da Aparecida lá na igreja dela. Mas não se preocupa não, porque... Por quê? Porque tudo que a sua criança comer é só orar, tá bom? É só orar. Orando, o mal é repreendido, a idolatria é repreendida, seja qual for o tipo de espírito maligno que foi oferecido, é repreendido e a criança é abençoada, tá bom? Em nome de Jesus. Eu acho que quando ela falou, né, mas esses que já são garantidos, né, a gente já pode, igual o Eduardo, pequenos não, Isso. Mas o Eduardo, eu já falo para ele, conversar, minha mãe também que vai sempre, eu falo para ele, ainda mais nessa época do ano. As crianças da nossa tem Cosme e Damião. Tem Cosme e Damião. Então, no começo, eu vai falar para ele, ó, não pega doce, não pega nada, porque eles já tem uma idade. Já tem uma idade, isso mesmo. Minha mãe foi para casa da minha cunhada agora sábado, eu falei para ele, salvar com doce, salvar não come. Ainda mais que a gente tem que instruir ele para ele saber de onde vem. Correto. Se comer e não saber de onde vem, ora. Os pequenininhos assim não, mas igual a Júlia, igual o Eduardo, já tem conhecimento de que não deve comer as coisas que foram oferecidas. E nós pais devemos o que? Orientar, corretamente, orientar, porque as pessoas, elas aproveitam esse tempo para poder dar, né? Sai dando no meio da rua, toma bala, toma doce, e o desejo da criança é ir lá e pegar. Correto. Mas a irmã esteja sempre orando por ele e vai instruindo ele, que vai chegar a hora que ele vai falar, não posso, não quero, e vai embora, né? Em nome do Senhor Jesus. Isaías 46, vamos ver aqui Isaías 46, diz assim, glória a Deus. Já abatido está Bel, Nebo já se encurvou, os seus ídolos são postos sobre os animais, sobre as bestas. As cargas dos vossos fardos são canseira para as bestas já cansadas. Juntamente se encurvam e se abateram, não puderam livrar-se da carga, nem a sua alma entrou em cativeiro. Ouve-me, ao caso de Jacó, e todo o resíduo da casa de Israel, vós a quem trouxe nos braços desde o ventre, e levei desde a madre, e até a velhice eu serei o mesmo, e ainda até as cães eu vos trarei, eu vos levarei, eu vos trarei, e eu vos guardarei. E eu vos guardarei. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Glória a Deus. A quem me farei semelhante? E com quem me igualarei? E me compararei? Para que sejamos semelhantes. Gastam o ouro da bolsa e pesam a prata nas balanças, assalariam o ourives e ele faz um Deus. E diante dele se prostram e se inclinam. Sobre os ombros o tomam, o levam e o põem no seu lugar. Ali está, do seu lugar não se move, e se recorrem a ele, resposta nenhuma dá.
nem livra ninguém da sua tribulação. Lembrai-vos disso e tende ânimo. Conduziu ao coração, ó prevaricadores. Amém? Até aqui só. Aleluia. Aqui está falando o quê? De passeata, né? Passeata. Tem a passeata que é levado nos animais, né? Lá no interior, eles fazem lá a carroça, põem lá o seu ídolo em cima da carroça e passa no meio da cidade, e aquela, como é que fala? Procissão, não, cara? Procissão, né? É romaria, procissão, isso. Aí passa, aí vão cantando a ladainha, né? E vai aquele monte de irmãs, tudo ali e tal. Já, olha, no tempo de Isaías já acontecia isso. Aqui em São Paulo é mais chique, né? Aqui em São Paulo é no carro do bombeiro. Ele coloca o carro do bombeiro assim, coloca um monte de flores, coloca o ídolo lá e vai, né? E vai aquele monte de carro atrás, e vão cantando a ladainha da mesma maneira. Amados, se isso acontecer aqui, não vai estranhar. Não vão estranhar. Se isso acontecer na sua cidade, no seu bairro, na sua rua, não estranha, porque a Bíblia já está falando isso, né? Muitos carregam mesmo, é no ombro mesmo, né? Vai 4 pessoas e vai levando ali os seus santos, e vai fazendo a sua romaria, e vai fazendo a sua procissão. Irmãos, a Bíblia é interessante, irmãos. Como que o padre não consegue ver isso? Como que o padre não consegue contemplar isso que está tão claramente na palavra de Deus? Mostrando que Deus é contra, que Deus não aceita, que Deus não recebe. Entenderam, irmãos? Por quê? Porque eles estão cegos, como diz a palavra de Deus. Eles estão cegos. Então, no dia 12, olha, você vai ligar a televisão, logo de manhã cedo vai estar lá a missa da Nossa Senhora da Aparecida. Logo de manhã cedo já vai estar lá o padre falando a respeito de Nossa Senhora da Aparecida. Vai ser o dia inteiro, porque é o dia de Nossa Senhora da Aparecida. Nem liga, né, irmão? Correto. Se ligar lá, vai ver. Agora, vamos abrir a palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo número 10. 1 Coríntios, capítulo número 10. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 10. Aleluia. Versículo 14 em diante. Quem já participou aqui de romaria, aqui de procissão? A irmã já? É? A irmã também já? Misericórdia. Todo ano. Você tinha um texto e ia... Deus. E ela fez uma promessa, ela me levava lá para a Aparecida, vestida de todos os anos. Aí ela me disse, mas eu não falei. Não falou, não? Outra. Na época, minha mãe fez a promessa para mim e eu fui curado. Eu fui várias promessas. Eu fiz a primeira comunhão com o véu azul e a consagração. Mas nada, hoje eu Glória a Deus. Aleluia. Minha mãe, eu tinha uma enfermidade muito difícil de ser curada. Minha mãe fez uma promessa e eu fui curado. Ela disse que eu fui curado. Bom, tanto que eu estou aqui, né? Tanto que eu estou livre. Glória a Deus. Mas nós vamos entrar nessa palavra agora. 1 Coríntios, capítulo número 10, versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor. Aleluia. Versículo 14. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Aqui está a ordem para nós. Fugir da idolatria. Fala como a sábios. Julgai vós mesmos o que diz. Porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo?
Porque sendo nós muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Veja Israel segundo a carne: os que comem o sacrifício não são porventura participantes do altar? Mas que diz? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. Não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou irritaremos o Senhor? Somos nós mais fortes do que eles? Amém? Glória a Deus, né? A palavra do Senhor, ela está mostrando aqui para nós que existe algo por trás da idolatria. Existe algo muito forte, muito importante nós entendermos por trás da idolatria. Por que, irmãos amados? Se a Bíblia fala que o ídolo, ele tem mão, mas não pode se mover. Ele tem boca, mas não pode falar. Ele tem olho, mas não pode ver. O ídolo tem ouvido, mas não pode ouvir. O ídolo tem nariz, mas não pode cheirar. Se a Bíblia diz que o ídolo, ele é mudo, ele é paralítico, então como que pode o ídolo fazer algum sinal, algum milagre? Como que pode a Nossa Senhora da Aparecida fazer algum tipo de sinal? Não tem como, irmãos amados. Não existe como, a não ser que haja algo que faça esse sinal no lugar dela. E a Bíblia está mostrando aqui: é o ídolo alguma coisa? Paulo perguntou. O ídolo, ele é alguma coisa? Ou o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Paulo responde: não, o ídolo não é nada, não pode nada. Mas as coisas que são sacrificadas ao ídolo não são sacrificadas a Deus, mas aos demônios. Existe um espírito maligno que se aproveita da ignorância do ser humano e opera sinais e opera milagres por detrás dos ídolos. Para quê? Para prender a pessoa na idolatria e para a pessoa morrer sem salvação. Precisamos entender isso, irmãos amados. Quando alguém faz quando alguém faz um pedido para o ídolo e o ídolo responde, ninguém vai dizer, ninguém vai tirar do coração daquela pessoa de que o ídolo, ele não opera milagre. Ele vai dizer: opera sim, porque eu pedi para Nossa Senhora da Aparecida curar o meu filho e ela curou. Não adianta você dizer que não cura, porque meu filho estava assim, minha filha estava assim, e eu fiz um pedido para o santo fulano de tal, e o santo fulano de tal operou milagre. E opera mesmo, mas não é o ídolo, é o espírito maligno, irmão. É o espírito do mal que faz o milagre. É a mesma coisa, a gente podemos ver no mundo natural, é a mesma coisa o traficante. O traficante, ele é tão bonzinho para o filho, para os nossos filhos, vamos colocar assim. Ele é praticamente um pai para o filho. Ele dá dinheiro, ele compra coisas, ele adota o jovem. Aí todo mundo fala assim: nossa, como ele é bonzinho. Ele é bonzinho nada. Por detrás daquela bondade toda que ele está fazendo, ele está querendo prender os nossos filhos nas drogas. Ele está querendo fazer dele um viciado, porque ele sabe que se ele viciar o jovem ele vai roubar, mas vai comprar drogas para poder sustentar ele. O jovem ele vai roubar, ele vai matar, mas vai sempre estar precisando do traficante. Então o traficante ele está o quê? Ele está plantando para poder colher mais tarde. O demônio é a mesma coisa. Ele está operando milagre para poder ceifar a alma daquela pessoa que está fazendo pedido para o ídolo. Ele está operando milagres de mentira, né? Milagres mentirosos, porque ele dá com uma mão e rouba com a outra. Ele nunca é como o nosso Deus, que
que faz o milagre por misericórdia e porque nos ama. Se Satanás fizer um milagre, ele está esperando a tua alma mais tarde. Se Satanás fizer um milagre, ele está aguardando apenas o dia da tua morte para dizer: você é meu, você tem uma aliança comigo, você tem um voto comigo. Então, irmãos, é aonde nós devemos tomar o maior cuidado com os nossos filhos. Porque nessa festa, cada festa que tem, cada ano que tem, mais pessoas devotas se tem para Nossa Senhora da Aparecida. Mais pessoas devotas se tem para com a idolatria, para com os ídolos. Louvado seja o nome do Senhor. Abre a palavra do Senhor nosso Deus, aleluia. Em Deuteronômio é lá no começo da Bíblia, lá. É o 5º livro da Bíblia. Deuteronômio 32. Glória a Jesus. Deuteronômio 32. Tem que tomar muito cuidado, porque, olha, é ídolos, imagem de escultura operando milagres, é imagem de escultura fazendo sinais, imagem chorando, e falta a imagem de falar, falta a imagem de andar. A coisa está complicada, mas nós sabemos que tudo isso é ação do inimigo. Tudo isso é um espírito maligno que está agindo por detrás daquela imagem para enganar a humanidade. Glória a Jesus. Em Deuteronômio 32, versículo 17 e versículo 21 também. O 17 primeiro diz assim: sacrifícios ofereceram aos diabos, não a Deus, aos deuses que não conheceram, aos deuses que viram há pouco, dos quais não se estremeceram seus pais. Agora o versículo de número 21 diz assim, glórias a Deus. 21. A zelos me provocaram com aquilo que não é Deus, com as suas vaidades me provocaram a ira. Portanto, eu os provocarei a zelos com os que não são povo, com nação louca os despertarei a ira. Glórias a Deus. Então, eles estavam sacrificando não aos ídolos, mas aos espíritos malignos, aos demônios, aos diabos, como diz a palavra do Senhor nosso Deus aqui. Então, irmãos amados, como que nós podemos deixar os nossos filhos ir para essa festa, sabendo que a pessoa em si, ela está na ignorância. A pessoa em si, ela não sabe, mas nós sabemos que existe um espírito maligno agindo por detrás daquela imagem de escultura. Nós sabemos, então, como que nós poderemos deixar? Ah não, meu filho, pode ir, vai lá ganhar o carrinho, vai lá ganhar o presente, vai lá comer bolo, vai lá tomar guaraná, porque toda criança está indo, vai você também. Não, jamais. É melhor você segurar o seu filho em casa, é melhor ele chorar agora, chorar do que depois ele está aí, ó, endemoniado, brigando na escola, fazendo coisas erradas no meio da rua. Irmãos, vocês pensam que é o que? Essa situação que o mundo está hoje? É por causa disso, irmãos. Por causa disso. A criancinha, o menininho, ele é pequenininho, ele é uma criança, mas já pensa em coisas erradas. Desde criança já. É um espírito maligno que está agindo na vida daquela criança. Mas por quê? Porque os pais concederam ele para irem nas festas dos espíritos malignos, dos demônios. Então, irmãos, tomamos todo o cuidado. Vamos abrir a palavra do Senhor, aleluia, em 1 Tessalonicenses, no capítulo de número 1. É Novo Testamento, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 1. Glórias a Deus. Tessalonicenses é depois de Filipenses. Depois de Filipenses é Colossenses. Depois de Colossenses, Tessalonicenses. Isso. Capítulo de número 1,
versículo de número 9 e 10. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Nós já estamos encerrando, mas temos que pegar umas palavras aqui. Olha, capítulo 1 de 1 Tessalonicenses, versículo 9, diz assim: porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos converteste a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Glória a Deus, amém? Aqui nós vemos que a igreja de Jesus Cristo, a igreja dos apóstolos, a igreja que começou o evangelho de Jesus Cristo nessa terra, essa igreja, aleluia, pregava contra os ídolos, ao ponto dos irmãos se converterem, ou seja, deixaram os ídolos e passaram a servir a Jesus Cristo, passaram a servir a Deus. Assim como aconteceu comigo, assim como aconteceu com as irmãs, assim como aconteceu com os irmãos, que também, antes de conhecer a Deus, também serviam aos ídolos, também serviam aos ídolos mudos, também eram idólatras. Por quê, irmãos? Porque todos nós, antes de conhecer a Deus, tivemos primeiro a antiga religião, que era a nossa religião antiga. Mas agora, passamos a conhecer a Deus, passamos a viver com Deus, passamos a servir a Jesus Cristo. Eu quero aqui, em nome do Senhor Jesus, antes de acabar, vamos abrir a palavra do Senhor em Apocalipse, capítulo de número 9. Em Apocalipse 9. Bom, Apocalipse todo mundo sabe, é o último livro da Bíblia. Aleluia, é mais fácil de se encontrar. Esse é o último versículo que nós vamos estar lendo. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Capítulo de número 9 de Apocalipse. Que os irmãos, em nome do Senhor Jesus, possam assim, aleluia, ser abençoados. Versículo 19, 20 e 21. Diz assim a palavra do Senhor, Apocalipse capítulo de número 9, versículo 19, diz assim: porque o poder dos cavalos está na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda é semelhante a serpentes e tem cabeça e com ela danificam. E os outros homens que não foram mortos por essas pragas, não se arrependeram das obras de suas mãos, para não darem aos demônios e aos ídolos de ouro, e de prata, e de bronze, e de pedra, e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar, e não se arrependeram dos seus homicídios e das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, e nem das suas ladroices. Amém? Então, o que a Bíblia está mostrando aqui, irmão? Que até o final sempre vai haver idolatria. Não vai acabar. Até o final, até o último instante, sempre teremos pessoas que estarão ali adorando o teu ídolo. Sempre teremos pessoas que estarão ali trabalhando para pregar a respeito do seu ídolo, para dizer que o ídolo pode ser adorado. Sempre vai haver. Até Jesus Cristo voltar, irmãos amados. Então, o que acontece com isso? O que acontece? Que nós devemos o quê? Manter a nossa fé. E manter a nossa confiança. Ó Israel, confia no Senhor, como diz a palavra de Deus. Agora, nós sabendo disso, nós sabemos que até o último instante haverá pessoas ali adorando o ídolo de prata, o ídolo de ouro, o ídolo de madeira, de barro, de pau. Até o último instante haverá esse tipo de adoração. O que nós devemos fazer, irmãos? Nós devemos o quê? Respeitar as pessoas que estão nessa situação. Por quê, irmãos? Porque Deus não levantou a nós
para nós sermos mal educados. Chegar na casa e estar lá Nossa Senhora da Aparecida, Santo Antônio, Jesus Cristo crucificado, e já começar a falar mal, a começar a apontar, a criticar, a zombar da fé das pessoas. Não, nós não devemos fazer isso. A igreja não ensina dessa maneira. Nós devemos respeitar, porque até aquele momento, aquela pessoa, ela acredita que aquele ídolo Deus aprova. Assim como éramos nós antes, de conhecer Jesus, nós também tínhamos o nosso ídolo. Eu tinha minha Nossa Senhora da Aparecida. Eu tinha, e eu não gostava que ninguém falasse mal dela. Não gostava. Assim como as pessoas também não gostam que a gente venha falar mal da Nossa Senhora da Aparecida deles. O que nós devemos fazer, irmãos? É sempre aconselhar, é sempre mostrar a fé, é sempre orar para que Deus abra a mente daquela pessoa e nunca criticar, e nunca falar mal. Por exemplo, tem pessoas que não sabem conversar, aí chama a Nossa Senhora da Aparecida de pretinha. Aí o que acontece? A pretinha isso, a pretinha aquilo. Aí o que acontece? A pessoa fica magoada com você. A pessoa fica magoada. O seu familiar vai ficar magoado, porque a fé dele não aceita você zombar da Nossa Senhora da Aparecida. Custa você falar Nossa Senhora da Aparecida? Igual eu estou pregando aqui, ó, o dia todo, estou pregando aqui, desde as 8 horas, e estou falando Nossa Senhora da Aparecida. Eu não posso falar a pretinha, qualquer outro tipo de nome, porque eu vou estar o que? Zombando, e Deus não quer zombaria. O que diz a palavra do Senhor? Que quando Elias, ele sacrificou a Deus, e Deus respondeu com fogo, mas diz a palavra do Senhor que os 750 profetas de Baal, eles estavam certos que Baal iria responder, ao ponto de eles se cortarem, ao ponto de eles se machucarem, porque eles acreditavam que Baal iria responder à oração deles. É a mesma coisa são os nossos amigos, os nossos familiares. Eles estão certos, irmão. Se for preciso, eles sobem essa rua de joelhos, fazendo promessa para Nossa Senhora da Aparecida. Se for preciso, eles dão a vida por isso. Por quê? Porque eles estão certos que Nossa Senhora da Aparecida é realmente uma santa. Então nós não podemos zombar, nós não podemos desfazer. O que nós devemos fazer é o quê? É mostrar como nós estamos mostrando dentro da Bíblia. Olha, você crê, mas olha, a Bíblia fala que não é verdadeira. A Bíblia desapoia essa fé. Deus está contrário a isso. Aí a pessoa vai falar assim, essa Bíblia está dizendo que Deus que não pode ter imagem de escultura, então eu vou jogar essas imagens de escultura tudo fora. Por ela mesma, olha só que tem. Tem um testemunho que diz assim, quando a Assembleia de Deus veio para o Brasil, né? Aí o missionário, ele chegou na casa do rapaz e foi pregar lá o evangelho. E quando ele chegou lá, o dono da casa levou ele para uma sala que aquela sala só tinha santos, tinha um monte de santos. E ele entrou, o missionário entrou e se aceitou e começou a falar de Jesus Cristo. Não se preocupou com os santos. Começou a falar de Jesus Cristo para aquele senhor. E aí, aquele senhor ouviu. E aí aquele senhor, ele ficou assim, o único crente que entrou na minha casa e não falou mal dos santos. Você foi o único crente que entrou na minha casa e não apontou os meus santos. Aí o missionário, ele pegou, foi para casa, depois no outro domingo ele voltou, o dono da casa recebeu ele de novo, aí ele pegou uma Bíblia de bolso e deu para o dono da casa. Olha essa Bíblia aqui, toma para o Senhor, Deus abençoe o Senhor, lê ela que essa é a palavra de Deus. Através dessa palavra é que nós vamos ser salvos, é que Jesus Cristo vai trabalhar na nossa vida. Amém. O missionário ele havia grifado todas as palavras que falam a respeito de idolatria. E aquele homem ele pôde acompanhar dentro da palavra de Deus
o que Deus ele acha a respeito da idolatria. E aí quando o missionário voltou no outro domingo lá, ele falou assim, ó, você foi sábio, porque você mostrou para mim que todas essas imagens estavam me condenando, estava me levando para a morte, e agora pela palavra de Deus eu descobri isso. Jogou todas as imagens fora e passou a servir a Jesus Cristo. De mim, se os judeus tivessem o coração quebrantado, ao invés de condenar o mestre fossem abraçá-lo, se não negasse que o conheci fosse ao seu favor. Ai de mim, se o carrasco recusasse a ordem de churrá-lo, se o mestre desistisse quando Pedro lhe pediu pra voltar atrás, não cumpre jamais a sua missão. Ai de mim, se eu tivesse que levar as chicotadas, se eu tivesse que cumprir suas pisadas, se eu tivesse que morrer naquela cruz, eu não suportaria carregar a culpa de uma multidão, ver meu sangue escorrendo pelo chão, ver os cravos transpassar as minhas mãos. Eu não suportaria amarrado em pleno sol do meio-dia, por amor de quem amor não merecia, resistindo a ser vencido pela dor. Sou grato porque ele suportou. Admite se não houvessem os milagres, ao invés de água eu tomasse o vinagre, se o meu suor se tornasse em sangue, se a multidão pedisse morte ao assaltante. Ai de mim se fosse em mim tantos espinhos, se fosse eu abandonado e sozinho. Ai de mim se fosse as minhas mãos furadas e a honra pelo povo esmagada. Ai de mim, se eu tivesse que levar a cruz pesada, se eu tivesse que cumprir suas pisadas, se eu tivesse que morrer naquela cruz, eu não suportaria carregar a culpa de uma multidão, ver meu sangue escorrendo pelo chão, ver os cravos transpassar as minhas mãos. Eu não suportaria amarrado em pleno sol do meio-dia, por amor de quem amor não merecia, resistindo a ser vencido pela dor. Sou grato porque ele suportou.